Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ver nesse vídeo divisor de corrente. Então nós temos um circuito aí, né, composto por esta fonte de tensão e duas resistências em paralelo. E aí nós já observamos, é óbvio, né, que o divisor de corrente serve para circuitos em paralelo, pois são nos circuitos em paralelo que a corrente se divide. Neste nó aqui, por exemplo, a corrente total sai da fonte. Quando chega no nó aqui, ela se divide em I1 e a corrente I2. Já vou adiantar para vocês que se eu quiser calcular, por exemplo, esta corrente I1, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a corrente total e vou multiplicar pelo outro resistor, divididos pela soma desses dois resistores. E se eu quiser calcular a corrente I2, eu tenho que fazer a corrente total vezes o outro resistor, ou seja, o resistor R1, divididos por R1 mais R2. Então, eu vou colocar aqui já direto a fórmula para vocês. E depois eu mostro, né, de onde sai esta fórmula, por que esta fórmula é assim. Então, vamos ver aqui. Ó. A corrente I1 vai ser igual à corrente total, como eu tinha falado, vezes a outra resistência, ou seja, a resistência que está em paralelo com o resistor que eu quero calcular a corrente, e neste caso chama-se R2, sobre a soma dessas duas resistências, R1 mais o meu R2. E se for a corrente I2, eu vou fazer esta corrente total. Ela é a total por fato de nós estarmos utilizando esse circuito. É a corrente total que chega neste nó. Não será sempre assim, tá? Mas aqui nós vemos que a corrente total está se dividindo. Então, o meu I vezes a outra resistência. Se eu estou calculando o I2 passa no resistor 2. Quem é a outra resistência? É a outra resistência que está em paralelo com R2. E neste nosso caso é o resistor 1. Então, nós vamos multiplicar aqui por R1 sobre a soma destas duas resistências, R1 mais R2. Então, pessoal, esta equação é a equação do divisor de corrente, tanto esta quanto esta outra aqui. É desta forma que nós calculamos a corrente sem precisarmos, em nenhum momento, saber o valor da tensão. Vocês podem observar que nesta fórmula aqui não vai a tensão e nem nesta forma. Então é muito interessante quando a gente já tem o valor desta corrente que vai se dividir. Também, se nós estivéssemos utilizando uma fonte de corrente aqui, nós já teríamos o valor dessa corrente. Agora vamos ver de onde é que vem isso, né? De onde é que sai isso? Vamos mostrar para vocês agora o seguinte. Nós estivermos utilizando lei de Ohm nesse circuito aqui, como é que a gente faria para calcular essa corrente I1, por exemplo? Este resistor R1 está em paralelo com a minha fonte de tensão. Portanto, o que nós temos aqui? A tensão em cima desse resistor é a mesma também deste resistor, pois eles estão em paralelo, e é a mesma tensão da fonte. Então, nós vemos aqui exatamente isto, né? Então, se eu for calcular a minha corrente I1, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Por lei de Ohm, esta corrente I1 é igual à tensão da minha fonte divididos pela resistência 1. Se eu fosse calcular a corrente I2, eu tenho que fazer a tensão da fonte sobre a resistência 2. Mas nós temos que ter o valor da corrente total. Então, nós precisamos calcular a corrente total quando nós trabalhamos apenas com lei de Ohm, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa chegar a esta conclusão e a esta. Muito bem, temos que calcular a corrente total. Como é que a gente calcula a corrente total de um circuito deste? A corrente total vai ser igual à tensão total do circuito, né, a tensão da fonte,
divididos pela resistência equivalente ou resistência total, neste caso aí. Ora, quem é a resistência total, né, deste circuito? São esses dois resistores em paralelo, R1 e R2. Logo, a resistência total, nós vamos usar a fórmula do paralelo, que é R1 vezes o meu resistor 2, divididos por R1 mais este mesmo resistor, o resistor 2. Agora, se nós trabalharmos com estas fórmulas, nós vamos chegar a esta conclusão. É o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu queira calcular a corrente I1. Como é que nós vamos fazer? A corrente I1, nós vimos aqui nesta fórmula, é V sobre o R1. Então, V divididos por R1. Quem é o nosso V? Vamos observar aqui. O V é igual a I vezes o R total. Se eu colocar essa fórmula para calcular o meu V, ela vai ficar neste formato aqui. O V é igual a I vezes o R total. Isto aqui vai ficar I vezes o R total divididos por R1. Quem é o R total? O R total é isto aqui. Tudo isto. Então, se eu substituir tudo isto aqui no R total, esta fórmula, vou ter que vir aqui para cima, vai ficar assim, ó. O I1 vai ser igual ao I vezes R total, que é tudo isto aqui, R1 vezes o R2, divididos por R1 mais o R2, dividido ainda tudo isto, né, por R1, está aqui na fórmula, o R1. Então, tudo isto aqui ainda tem que ser dividido por R1. Tudo isto divide por R1. Bueno, o que nós podemos fazer agora aqui? Notem que nós temos uma multiplicação aqui do numerador, que é I vezes R1 vezes R2. E tudo isso está sendo dividido por R1. Então, eu posso cortar este R1 com este R1. E aí, então, essa fórmula passa a ficar assim. O meu I1 vai ser igual a I vezes o R2, que foi quem sobrou ali, divididos por R1 mais R2. E eu demonstrei de onde saiu aquela fórmula que eu coloquei ali para utilizar. I1 é igual a I vezes R2. Aqui, I1 é igual a I vezes R2. Divididos por R1 mais R2. Divididos por R1 mais R2. Se eu fizer esse mesmo procedimento para calcular o meu I2, que foi o que eu tenho aqui, eu também vou chegar a esta fórmula aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos ver novamente aqui. Como é que eu faço para calcular minha corrente total? Nós vamos precisar, né, para usar a lei de Ohm. O I total vai ser igual a V sobre R total. De outra forma, se nós separarmos o V aqui, a mesma lei de Ohm, nós vamos ter I vezes o R total. Quem é o R total em um circuito paralelo? R1, os dois resistores estão em paralelo, então R1 vezes R2 sobre R1 mais o R2. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este R total aqui, que tem toda esta fórmula, e vou substituir aqui no R total. E vou pegar depois isto, que vai ser o V, e vou substituir aqui neste V. É isso que a gente está fazendo.
Então aqui nós vamos ter o quê? O meu I2 vai ser igual ao meu V. Quem é o V? I vezes R total. Então é I vezes o R total. Quem é R total? É tudo isso aqui. Vezes R1 vezes R2 divididos por R1 mais o meu R2. Tudo isto, só que é o V, eu fui substituindo, é dividido ainda por R2. Dividido por R2. Novamente, nós temos uma multiplicação no numerador, por isso que nós podemos cortar com esse R2, esses dois R2 aqui. Ó. Vou cortar aqui o R2 e vamos cortar aqui o R2. E aí nós vamos ter esta fórmula ficando assim, ó. I vezes o meu R1 divididos por R1 mais o R2. Feito. Novamente, nós podemos ver que esta fórmula aqui é exatamente igual a esta. Ó. O I2 é igual a I vezes R1. Ó. O I2 que está aqui é igual a I vezes R1, divididos pela soma dos dois resistores, R1 mais R2. R1 mais o meu R2. Claro que, pessoal, que nós vimos aí a fórmula do divisor de corrente para duas resistências em paralelo. Como é que a gente vai fazer se tiver mais do que duas resistências em paralelo? Por exemplo, 3 resistências. Então, pessoal, agora o que nós temos aqui? Ó? Temos 3 resistências em paralelo. Como é que nós vamos trabalhar agora com o divisor de corrente utilizando essas 3 resistências em paralelo? Então, aqui eu coloquei a corrente da fonte chegando no nó e dividindo entre I1, I2 e a minha corrente I3. A nossa fórmula do divisor de corrente, nós vimos que se a gente quisesse calcular a corrente I1, nós faríamos da seguinte forma. Nós faríamos a corrente total vezes a outra resistência. O que será agora a outra resistência? Queremos calcular essa corrente I1 aqui. Ó. A outra resistência é quem está em paralelo com este resistor 1, que é o R2 e o R3. Então eu tenho que juntar o R2 e o R3 obrigatoriamente. Eu não posso simplesmente fazer de conta que só tenho o resistor 2 aqui, ou só o resistor 3, porque o que eu tenho aqui são esses 3 resistores em paralelo. E a nossa fórmula para o divisor de corrente, ela serve apenas para duas resistências em paralelo. Aqui nós temos 3. Por que ela serve só para duas resistências em paralelo? O que nós desenvolvemos aquela fórmula utilizando a resistência equivalente de duas resistências. Por isso que ela ficou daquele jeito. Se fosse 3 resistências, nós teríamos que calcular a resistência total de outra forma. Não ficaria apenas R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Aí nós teríamos que fazer, inclusive, a fórmula dos inversos. E aí nós teríamos uma outra fórmula do divisor de corrente para 3 resistências. E aí depois nós teríamos que ter uma outra fórmula para 4 resistências e outra para 5 resistências e assim por diante. Aí seria um monte de fórmula para nós decorarmos. Então o que a gente faz? A gente sempre agrupa e trabalha utilizando apenas 2 resistências. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. Temos 3 resistências. Queremos calcular esta corrente aqui, nós vamos agrupar as outras duas, porque nós vamos ter que multiplicar pela outra resistência, ou seja, o equivalente dessas duas aqui. Então aí nós vamos ter o I vezes a resistência equivalente entre este resistor 2 e o resistor 3. Eu vou chamar de R23. Sobre a soma dessas resistências, o R1 mais a outra. A outra é o conjunto do 2 e do 3, então 2 e 3. E nós teríamos que calcular também este 2, 3, a resistência equivalente 2, 3, o R2 vezes o meu R3 divididos por R2 mais o R3, para que a gente possa utilizar este valor aqui e também aqui. E se eu quiser calcular a minha corrente I2 agora?
Ó, calculando agora a minha corrente I2, como é que ficaria? Então, quero calcular esta corrente. Esta corrente circula neste resistor R2. Quem é que está em paralelo com esse resistor R2? Esses dois resistores, R1 e R3. Então, eu tenho que agrupar agora tanto o R1 quanto o R3. Então, a minha equação vai ficar assim. I2 vai ser igual à corrente que está dividindo no nó, vezes a outra resistência, que agora é o R1, 3, divididos por R2 mais o R1, 3. Claro que aqui também nós teríamos que calcular o R1, 3 para poder colocar ali. É o R1 vezes o R3, divididos por R1 mais o R3. E aí, então, nós poderíamos pegar este valor aqui e utilizar aqui. Aqui ficou faltando o 3, ó, R1, 3. Então, o I2 vai ser a corrente que vai dividir aqui, que é o I, vezes a outra resistência. A outra resistência é o R1, 3. Então, vezes R1, 3. Sobre a própria resistência, R2, mais a outra resistência, que é o R1, 3. Finalizando, se nós quiséssemos calcular a corrente I3, nós deveríamos fazer o quê? A corrente que vai se dividir no nó, vezes a outra resistência. Quem é a outra resistência agora? Ó, queremos saber o I3. A outra resistência é tudo que está em paralelo com o R3, que é o R1 e 2. Vamos multiplicar pelo R1, 2, sobre a soma do R3 mais o R1, 2. Logo, temos que calcular também o R1, 2, que vai ser R1 vezes R2, divididos por R1 mais R2, para que nós possamos substituir aqui e aqui. Então é isso, pessoal. O divisor de corrente é um pouquinho diferente do divisor de tensão. O divisor de tensão nós temos que multiplicar pelo próprio resistor que nós estamos querendo saber a tensão. O divisor de corrente, nós vamos multiplicar a corrente pelo outro resistor, os resistores que estão em paralelo com aquele que nós desejamos saber a corrente. Claro que nós vamos trabalhar agora com circuitos mistos. Então, por isso que eu falei que nem sempre a corrente que nós vamos multiplicar é a corrente total. Se esses resistores estiverem mais para o final do circuito, nós não estaremos utilizando a corrente total, e sim uma corrente que estaria chegando ao nó, e assim esta vai se dividir. O que eu quero dizer com isso? Já vamos mostrar no próximo exemplo. Então, agora nós temos aqui um circuito com mais um resistor, coloquei este resistor aqui, ó, o resistor 2, a corrente total sai da fonte, aí nós vamos ter aqui ó, o I total, aqui vai se dividir entre corrente I1 e corrente I2 neste resistor. Aí este nó nós teremos uma outra divisão entre a corrente I3 e a corrente I4. Notem o seguinte, ó, se eu for calcular a corrente I3, por exemplo, ó, o meu I3, qual corrente que está se dividindo para formar o I3? O meu I2. Então agora eu tenho que pegar o meu I2 e multiplicar pelo resistor que está em paralelo com o resistor 3. Quem está em paralelo com o resistor 3 é o resistor 4. Então aqui eu multiplico pelo resistor 4. I2 vezes R4 divididos pela soma desses dois resistores em paralelo. O R3 mais o resistor 4. Se eu quisesse calcular a corrente 4, eu faria a mesma coisa. Quem é que está se dividindo ali? A corrente I2 vezes a outra resistência agora. A outra resistência que está em paralelo com R4 é apenas o resistor 3. Então, vou multiplicar pelo resistor 3 e vou somar pelas resistências que estão em paralelo nesta divisão, que é só essas duas. R3 mais o meu R4.
Notem que nós estamos aplicando divisor de corrente nesse circuito. Se eu quisesse aplicar divisor de corrente para calcular a corrente I1, nós temos que pensar o quê? A corrente 1 está passando no resistor R1. Quem está em paralelo com o resistor R1 é todo o restante aqui, ó. Tudo isto aqui, ó, está em paralelo com o resistor R1. Ou seja, o R2, 3, 4 está em paralelo com o resistor 1. Então, o divisor de corrente está se formando entre o R1 e o R2, 3, 4. Que corrente que está dividindo aqui neste nó? A corrente total, a corrente da fonte. Então, a nossa fórmula vai ser o I vezes a outra resistência. A outra resistência agora chama-se R2, 3, 4. Divididos pela própria resistência, que é o R1, mais o R2, 3, 4. Bom, mas como é que eu calculo este 2 que eu vou utilizar aqui, ó? O I2, pessoal, é a corrente que está passando para cá. Ela passa no resistor 2, mas ela não é devida apenas a esta resistência 2 estar conectado aqui, e sim todo o restante do circuito. Tanto é que ela se divide aqui em I3 e I4. Logo, para calcular o meu I2, eu tenho que considerar toda esta resistência equivalente aqui, o R2, 3 e o 4, e ver quem está em paralelo com eles, que é o resistor R1 que nós acabamos de ver. Logo, a fórmula do divisor de corrente, agora para calcular a corrente I2, vai ser igual à corrente total também, esta que está se dividindo, vezes a outra resistência, que agora é o meu R1, sobre esta resistência, o R1, mais o R2, 3 e o 4. Pronto, estamos aí com a forma do divisor de corrente para o I1, para o I2, para o I3 e para o I4. Então é desta forma, pessoal, que a gente vai fazendo o que há de necessário, vou aumentar aqui, para que a gente possa, utilizando o divisor de corrente, calcular as nossas correntes, de forma que a gente não precise saber os valores das tensões. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, é só fazer uma pergunta lá pelo chat lá, que a gente vai responder as perguntas assim que elas surgirem. Um bom Natal para todos vocês é o que eu desejo.